Passos lentos. Olhar penetrante. O governante supremo apareceu. O último raio de sol está desaparecendo. Os verdadeiros predadores começam o jogo. Sangue e suor se misturam profundamente com o solo da Mãe Terra. Mas há outras coisas que você nunca soube. Isto é o Quênia. Bem-vindo aos segredos escondidos por trás do véu selvagem. Desde os primórdios, quando o sol despertou pela primeira vez e a luz tocou o coração da savana, o Quênia já era um reino sagrado. Mas este não é um reino comum. Pelas presas afiadas de um predador. Às vezes, é uma lenda apagada pela força do tempo. O Quênia guarda batalhas que o tempo enterrou e segredos que nem mesmo o vento ousa carregar. Os deuses que pisaram nesta terra concederam ao leão uma missão. Eles não são apenas reis de todas as criaturas, mas também símbolos de coragem,
nunca temendo, nem mesmo a morte. Cada pegada conta uma história. E a lenda de Kimba tornou-se um cântico eterno. Este leão liderou seu bando para escapar de uma seca histórica. Maasai Mara estava imersa em uma seca tão severa que nem os mais velhos da aldeia se lembravam de quando começou. As planícies estavam queimadas, os rios completamente secos. Manadas de antílopes começaram a cair de exaustão. Os gritos desesperados da savana ecoavam pelo céu, mas as nuvens escuras não apareciam. Todos os animais, grandes e pequenos, estavam dominados pelo medo. Todos, exceto um bando de leões. No centro do bando estava Kimba, um leão macho com uma juba dourada como o fogo, que se levantou. Kimba ouviu o sussurro dos deuses. Conduza seu bando, atravesse a morte e encontre o rio da alma eterna. Aquilo não era uma ordem, mas uma escolha. Kimba poderia esperar a morte como os outros ou se erguer como líder. Na manhã seguinte, Kimba rugiu. Um rugido que, segundo os Maasai, fez a terra tremer. Mesmo faminto e sedento, o bando de leões seguiu seus passos. Essa jornada não era para os fracos. 40 milhas de terra árida, sem uma gota d'água, repleta de inimigos à espreita. Kimba liderou o grupo superando os desafios mais cruéis. Hienas, em número dobrado, prontas para uma batalha mortal. O rio em que depositavam esperança estava seco. Mas os deuses mostraram a ele o caminho por meio de pequenas rachaduras no solo. Cada passo de Kimba carregava a força de seus ancestrais, inspirando os outros leões a continuar. Quando toda a esperança parecia perdida, o bando, exausto, mas determinado, continuou seguindo Kimba. E então, o milagre aconteceu. O grupo de leões chegou a uma terra desconhecida. Um pequeno rio ainda fluía silenciosamente no meio da seca da savana. Os Maasai chamam esse lugar de a fonte da vida dos deuses. As águas não só salvaram os leões, mas também revitalizaram os campos de capim, criando um novo paraíso no coração da savana ressecada. Foi a coragem e a determinação de Kimba que trouxeram vida a toda esta terra. A lenda de Kimba não é apenas uma história contada para enaltecer a terra de Maasai Mara. Por trás dela está a dura batalha pela sobrevivência travada pelos verdadeiros governantes da savana. A severidade da natureza nunca permite que uma criatura viva em conforto. A estação seca impõe desafios a todos. A savana se racha sob os passos de vagantes em busca de sustento. Manadas de antílopes e zebras começam a desaparecer em direção a terras distantes, onde ainda restam água e pasto. Mas para os bandos de leões, abandonar o território nem sempre é uma escolha simples. A lenda de Kimba, o rei que nunca se rende, parece ser reescrita a cada pegada dos leões por estas terras. Em um estudo de 2020,
cientistas acompanharam a jornada de um bando de leões em Masai Mara durante a estação seca. Esse bando, tal como a lenda de Kimba, precisou percorrer mais de 20 quilômetros em apenas 48 horas. Um esforço monumental para predadores acostumados ao conforto de seus territórios. Sob o sol escaldante, as fêmeas lideram o grupo, protegendo os filhotes. Os machos mantêm posição na retaguarda, atuando como escudo contra qualquer ameaça. Pequenas pausas sob as poucas sombras das árvores são momentos preciosos para recuperar forças. Mas não podem se demorar. A água ainda é um sonho distante. Os filhotes, famintos e sedentos, começam a enfraquecer. Neste momento, a força não está em cada indivíduo, mas na união do grupo. O espírito de bando e a liderança dos leões dominantes permitiram que superassem a sede mortal. Em meio à adversidade, os leões mostram que não são apenas reis por sua força, mas também por sua incrível capacidade de adaptação. 225 quilos, os leões são predadores de topo. Sem os leões, os campos de capim já teriam sido devastados, ameaçando toda a cadeia alimentar. Durante longas jornadas, a presença de leões influencia diretamente o comportamento das presas. Manadas de antílopes são forçadas a se mover constantemente para evitar serem caçadas, permitindo que áreas da savana se recuperem e não sejam consumidas em excesso. Assim, os leões não são apenas predadores, mas também os guardiões invisíveis do ecossistema. Nas vastas planícies de Masai Mara, onde todos os olhares estão voltados para o leão, o rei soberano do reino selvagem, poucos notam uma pequena criatura que ousa se aproximar dos grandes predadores. Com um corpo diminuto que mal alcança metade do tamanho de um filhote de leão. Mas esse pequeno animal esconde uma coragem ardente, capaz de fazer até mesmo as jubas douradas dos reis da savana recuarem. Os Maasai o chamam de Guerreiro da Noite, uma criatura que os deuses dotaram com uma bravura muito maior que seu tamanho. Quando os deuses criaram as espécies, o Texugo do Mel pediu apenas um presente: não conhecer o medo. Embora não sejam inimigos naturais, por algum motivo, esse Texugo do Mel específico já invadiu o território dos leões diversas vezes, de forma desafiadora e audaciosa. Este é o movimento característico do Texugo do Mel: atacar e recuar. A estratégia da pequena criatura surpreende os gigantes. Embora provoque os leões, o Texugo do Mel não pretende matá-los. Seu objetivo é apenas ganhar tempo para fugir rapidamente. O famoso Texugo do Mel, chamado Stoffel, mesmo após ser gravemente ferido por leões, voltou a invadir o território deles assim que suas feridas cicatrizaram. Não apenas destemidos, eles são incrivelmente inteligentes. Cercas altas com 2 cadeados não foram um obstáculo. O Texugo do Mel é, de fato, um dos animais mais destemidos do planeta. Não é à toa que ele está listado no Guinness World Records como o animal mais destemido do mundo. Sob sua pele espessa de mais de 6 milímetros, quase impenetrável, ele é praticamente imune a ataques. Mesmo se picado por uma cobra naja, o veneno apenas o deixa inconsciente por um curto período antes de se recuperar, como se nada tivesse acontecido. A audácia do Texugo do Mel não é apenas uma lenda.
Pesquisadores em Botsuana documentaram que eles podem enfrentar leopardos e hienas ilhéncia. Mesmo diante de adversários muito mais fortes, a coragem e a determinação podem mudar o desfecho de uma batalha. Às vezes, o mais assustador não é o maior, mas aquele que nunca conhece o medo. O reino selvagem não foi construído apenas com força, mas também com a sabedoria e as memórias das almas mais antigas. Essas almas não residem no olhar penetrante dos leões, mas estão gravadas nas pegadas dos elefantes. No início dos tempos, quando os deuses criaram o céu e a terra e deram vida à savana Masai Mara, os elefantes foram escolhidos como guardiões das memórias. Os anciões sábios desta terra carregam consigo as almas dos ancestrais e histórias infinitas sobre o tempo. No Quênia, a estação seca atinge seu auge. O calor abrasador racha o solo, transformando os campos em manchas douradas e ressecadas, enquanto os rios se reduzem a camadas de lama endurecida. Manadas de antílopes e zebras já partiram em busca de novas fontes de água, deixando Masai Mara em um silêncio mortal. Entretanto, em meio à adversidade, um grande bando de elefantes permanece imóvel na savana. Seus olhares estão fixos no horizonte, onde suas memórias e sua fé dizem que a vida ainda existe. À frente do grupo está Matala, uma fêmea líder que já sobreviveu a mais de 50 estações secas. Esses gigantes estão abrindo caminho, passo a passo, em busca de uma gota de água para sustentar a vida. O amanhecer não é momento para descanso. Antes que o calor transforme essa terra em um forno ardente, eles precisam iniciar uma jornada na qual ninguém no bando pode desistir. Cerca de 10% dos animais não alcançam o destino. Mas nada pode detê-los. Durante a estação seca, os elefantes caminham, em média, 20 quilômetros por dia. Um elefante adulto precisa beber até 200 litros de água diariamente. E a busca pela água é uma batalha pela sobrevivência. No mundo dos elefantes, as fêmeas líderes como Matala não são apenas guias, mas também as guardiãs das memórias de todo o grupo. A memória excepcional dos elefantes é comprovada pela ciência, graças ao maior cérebro entre os mamíferos terrestres. Pesando cerca de 5 quilos e contendo 257 bilhões de neurônios, quase 3 vezes mais que os humanos, eles possuem uma capacidade de lembrar impressionante. Estudos no Quênia mostram que os elefantes conseguem lembrar a localização exata de fontes de água a mais de 50 quilômetros de distância, mesmo que não as visitem há 10 anos. Com essa habilidade, Matala mantém vivas as lembranças transmitidas por seus ancestrais, fontes de águas secretas que ninguém mais conhece. Sob o sol escaldante, Matala convoca e guia o bando em uma jornada perigosa em busca da vida. Além de gestos e ações, os elefantes se comunicam por meio de sons graves, chamados infrassons, que são inaudíveis para os humanos. Esses sinais podem viajar por mais de 10 quilômetros. Finalmente, Matala para. À frente deles está a fonte da vida. O bando de elefantes se curva para beber água, gole por gole, restaurando suas forças exauridas. Os filhotes brincam alegremente,
esguichando água uns nos outros. Mas essa fonte de renascimento é também uma armadilha mortal. O chão lamacento treme. E um crocodilo salta de repente da lama. Um elefante adulto como Matala pode pesar entre 5 e 6 toneladas, com força suficiente para derrubar grandes árvores. Com seu corpo enorme e tromba incrivelmente ágil, uma estrutura complexa com mais de 40 mil músculos, Matala rapidamente agarra o crocodilo e o lança de volta ao lamaçal. Percebendo que o adversário é muito superior, o crocodilo recua, devolvendo a paz à savana. Sobreviver no Quênia nunca foi fácil. Os elefantes não são apenas guias habilidosos, mas também projetos perfeitos adaptados a ambientes extremos. Para minimizar a perda de água, eles usam suas orelhas enormes como um sistema natural de resfriamento. Ao abanarem as orelhas, conseguem reduzir a temperatura do corpo, permitindo que suportem o calor de até 40 degrees na savana. Os elefantes também são conhecidos por serem uma das espécies mais inteligentes e sensíveis da natureza, com uma inteligência social impressionante. A empatia é um dom raro no reino animal. Nos elefantes, chamamos isso de compaixão, uma qualidade extremamente rara. Eles confortam membros do grupo que estão em sofrimento, protegem os companheiros em perigo e até passam tempo homenageando elefantes que já faleceram. Estudos em Botsuana revelaram que os elefantes podem reconhecer mais de 100 vozes humanas, distinguindo entre amigos e inimigos com base no tom. Eles evitam proativamente os Maasai, conhecidos por caçá-los, mas mostram mais receptividade aos Samburu, que tradicionalmente os protegem. Nem todas as histórias dos elefantes são sobre união. As tensões no grupo aumentam quando a comida escasseia. 2 machos adultos, que competem pela liderança há muito tempo, finalmente se enfrentam. O impacto de suas cabeças quebra o silêncio da savana. Os Maasai dizem que essa é a maneira da natureza escolher o mais forte. Uma batalha em que o vencedor não depende apenas de força, mas também de resistência e inteligência. Após golpes ferozes, o vencedor é declarado. O bando continua sua jornada, deixando para trás o capim seco esmagado e um silêncio que parece negar o ocorrido. Durante a estação seca, a taxa de sobrevivência dos filhotes de elefantes cai para cerca de 50% devido à escassez de água e alimentos. No entanto, graças à proteção do grupo, muitos conseguem sobreviver até a temporada de chuvas. Quando nuvens negras se formam no céu, o bando sente o aroma da chuva se aproximando. As primeiras gotas caem na savana ressecada, trazendo a promessa divina de renascimento. O bando finalmente alcança um rio cheio de água. Um filhote curioso e brincalhão entra no rio. Com sua tromba, ele esguicha a água, brincando com garças brancas pousadas nas proximidades. No vasto e rico ecossistema de Masai Mara, os elefantes são um dos elos mais importantes da cadeia ecológica. Conhecidos como os arquitetos da savana, sua interação com o ambiente é essencial para o equilíbrio ecológico. Ao se moverem, os elefantes derrubam árvores e limpam arbustos densos, criando espaços abertos. Isso facilita o acesso de herbívoros, como antílopes, zebras e búfalos, ao capim fresco, além de impedir o avanço das florestas sobre a savana, mantendo o equilíbrio do ecossistema. Um elefante adulto consome entre 150 e 300 quilos de alimento diariamente,
incluindo folhas, galhos, cascas de árvores e raízes. Embora sua alimentação pareça destrutiva, ela, na verdade, controla o crescimento excessivo de algumas plantas e estimula a regeneração da vegetação. As fezes dos elefantes contêm grandes quantidades de sementes não digeridas, que ajudam na regeneração de mais de 80 espécies de plantas na savana. Essas sementes, plantadas junto com o esterco rico em nutrientes, têm condições ideais para germinar e crescer. Por isso, os elefantes são considerados reflorestadores naturais, essenciais para a biodiversidade da savana. Os Maasai dizem que, se um dia os elefantes deixarem Maasai Mara, as histórias desta terra desaparecerão para sempre. Mas talvez a maior lição que podemos aprender com os elefantes não seja apenas sobre sua sabedoria ou bondade, mas sobre a profunda conexão entre todas as criaturas da savana. Assim como os elefantes guardam as memórias, nós temos a responsabilidade de proteger esta terra, não apenas para o presente, mas para as gerações futuras. O bando de elefantes segue adiante, devolvendo o silêncio à savana. Um novo som começa a preencher o ar. O eco das centenas de patas em corrida, misturado ao assobio do vento nas planícies. As gazelas aparecem. Os Maasai chamam as gazelas de o presente de Deus. Segundo suas lendas, Deus criou as gazelas a partir dos primeiros raios do amanhecer, dando-lhes leveza e graça. Mas também confiou a elas uma missão sagrada: serem a fonte de vida para todos, desde os seres humanos até os mais poderosos predadores. Os Maasai dizem: quando as gazelas correm, toda a natureza canta. Seus passos não são apenas atos de sobrevivência, mas o ritmo de uma sinfonia entre vida e morte. O céu sobre Maasai Mara acaba de vivenciar uma explosão de chuvas. A grama verdejante se estende pelo horizonte, ainda úmida das tempestades recentes. O Quênia é o reino das gazelas. A gazela de Thompson, uma das menores espécies de antílopes, destaca-se por sua impressionante agilidade na savana africana. Com apenas 60 a 70 centímetros de altura e pesando entre 20 e 35 quilos, elas são pequenos prodígios de velocidade. O nome Gazela de Thompson foi dado em homenagem a Joseph Thomson, o explorador escocês do século XIX, que documentou as maravilhas da África Oriental. Sua pelagem castanha clara, combinada com o ventre branco e uma faixa preta que vai das patas traseiras até os ombros, é uma camuflagem perfeita. Essas marcas não apenas as identificam, mas também ajudam a dispersar a atenção dos predadores em meio às vastas planícies do Quênia. O mais notável sobre a gazela de Thompson é sua habilidade de alcançar até 80 km/h, sendo a segunda mais rápida da savana, atrás apenas do guepardo, seu maior predador. Além disso, elas conseguem manter altas velocidades por longas distâncias, uma vantagem crucial em perseguições de vida ou morte. E como se sabe, a resistência é o limite para muitos predadores nessa terra selvagem. Enquanto as gazelas deslizam como flechas, os gnus, vizinhos gigantes e robustos, também enchem a savana com seu clamor. O som trovejante de milhares de patas marca sua presença. Esses herbívoros enormes podem pesar quase 300 quilos, e alguns adultos superam essa marca. Seus chifres curvados
com mais de 70 centímetros de comprimento, são armas de defesa formidáveis. Até mesmo leoas, caçadoras hábeis da savana, enfrentam riscos ao escolher um GNU como alvo. Um golpe certeiro com os chifres pode ferir gravemente ou até fazer com que um leão desista da caçada. Esses gigantes herbívoros também escolhem Masai Mara como berço para sua próxima geração. É aqui que os filhotes são criados, sob a proteção da natureza. As gazelas de Thompson, com seu pequeno porte, são frequentemente perseguidas por guepardos e, ocasionalmente, por cães selvagens africanos. Filhotes de gazela, que pesam cerca de 5 quilos ao nascer, não seguem o bando imediatamente como os filhotes de gnus. Nos primeiros dias de vida, eles permanecem escondidos na grama alta, onde sua pelagem castanha clara os camufla perfeitamente. Essa camuflagem é essencial para sua sobrevivência durante a fase mais vulnerável. Diariamente, a mãe retorna para amamentá-los e, em seguida, os deixa escondidos novamente. A habilidade de desaparecer na imensidão da savana não é apenas um truque, mas uma estratégia de sobrevivência vital no ambiente hostil do Quênia. Os filhotes começam a dar seus primeiros passos e suas pernas esguias se firmam após poucos dias de vida. Quase 90% dos filhotes de gazelas nascem durante esta temporada. Em apenas uma estação chuvosa, a população de gazelas em Masai Mara pode crescer até 40%. Centenas de milhares de filhotes nascem em um curto período. Essa explosão de nascimentos sobrecarrega os predadores como leões, hienas e guepardos. Eles simplesmente não conseguem consumir toda a abundância de presas. Os pequenos, ainda trêmulos sobre suas pernas, tornam-se parte de uma barreira viva, massiva, protegendo-se mutuamente dos dentes afiados dos caçadores. Durante essa época, o Quênia se transforma em uma imensa arena de sobrevivência. Aqui, o número torna-se sinônimo de força. Os predadores nunca ignoram o banquete farto diante deles. Eles aguardaram 6 meses de seca por este momento. Ao amanhecer, antes que o calor tome conta da savana, a vida está à beira de ser ceifada pelas garras de um caçador escondido nos arbustos. O predador mais rápido do planeta está pronto. O guepardo se abaixa, ombros baixos, e dispara a perseguição mais emocionante da savana. Em segundos, ele atinge 120 km/h, mais rápido que um carro de corrida. As patas golpeiam o solo como trovões. A distância de 8 metros é anulada com um único salto. O guepardo está sobre a gazela. Um golpe certeiro. A natureza cumpre seu ciclo e um banquete espera pelo veloz caçador. A caçada foi bem sucedida, mas com um preço alto. Em apenas 20 segundos, o coração do guepardo bate a 200 vezes por minuto e seu corpo consome energia 3 vezes mais rápido que o normal. Embora conhecido por sua velocidade, o guepardo possui uma mordida relativamente fraca em comparação com outros grandes felinos. Sua força de mordida, cerca de 475 libras por polegada quadrada, equivale a apenas 1/4 da do jaguar. Essa limitação é um resultado do corpo do guepardo, projetado para velocidade e leveza. Isso explica por que eles confiam na exaustão da presa em vez de uma mordida poderosa para concluir a caçada. Na África, nenhum outro animal combina velocidade e precisão como o guepardo. Mas a luta pela sobrevivência nunca termina. Uma nova presa, um novo desafio, sempre aguarda na sombra da savana. Mesmo durante a abundância das chuvas,
as memórias dolorosas da seca permanecem vivas. Os Maasai acreditam que as gazelas carregam em si as lembranças das provações impostas por Deus. A seca não perdoa. Com temperaturas que ultrapassam 40 degrees, o solo racha, a grama seca e os rios se transformam em trilhas de poeira. As gazelas enfrentam jornadas exaustivas em busca de vida em meio à morte. Os gnus também são forçados a deixar os campos férteis e buscar fontes de água. Todos os anos, eles embarcam em uma migração colossal, uma jornada de mais de 800 quilômetros do Serengeti até Masai Mara. Durante as grandes migrações, mais de 1,5 milhão de gnus se deslocam juntos, usando o número como estratégia de segurança, criando um dos maiores espetáculos naturais do mundo. Cada um é um potencial guerreiro, pronto para proteger sua vida. Para os predadores, atacar um bando de gnus é como entrar em um campo de batalha. Mas a busca por vida desses herbívoros nunca é segura. As gazelas e gnus precisam se reunir em torno das raras poças d'água, armadilhas mortais. O rio Mara é a linha tênue entre vida e morte. Aqui, os rebanhos enfrentam seu maior desafio na migração. As águas turbulentas, alimentadas pelas chuvas, escondem crocodilos gigantes à espreita. Um líder dá o primeiro passo no rio e o bando segue em massa. Mas nem todos conseguem atravessar. Um crocodilo emerge e captura um filhote em um instante. Os gritos ecoam, mas o bando não para. Eles devem continuar, pois a vida os espera do outro lado. A cada migração, até 250 mil gnus perecem no rio Mara. Mas esse sacrifício sustenta o ecossistema, alimentando predadores como crocodilos e hienas e preservando o equilíbrio natural. A busca por água não é apenas uma luta contra os predadores, mas também uma corrida contra a exaustão. Durante as secas prolongadas, até 20 e 30% dos rebanhos de gazelas e gnus podem sucumbir, especialmente filhotes e animais idosos. Mas a vida nunca para. As gazelas de Thompson podem sobreviver até 4 dias sem água, extraindo umidade suficiente da grama que consomem. Quando o último vestígio de grama desaparece, os rebanhos são forçados a viajar dezenas de quilômetros por dia em busca de novas fontes de água. Essa jornada não é apenas uma questão de sobrevivência, mas também uma forma de garantir a continuidade da próxima geração nas vastas planícies da savana. Acompanhando as gazelas nessa jornada de vida e morte, estão as zebras, verdadeiras guerreiras da savana implacável. Sob as listras pretas e brancas, há uma força capaz de desafiar até o rei da savana. Basta um momento de descuido e um coice das patas traseiras de uma zebra pode mudar completamente o rumo de um confronto. Um golpe certeiro é capaz de ferir gravemente, até mesmo quebrar ossos ou matar um leão instantaneamente. Na luta pela sobrevivência, as zebras não são apenas presas, elas são desafiadoras, prontas para inverter o jogo contra qualquer predador ousado. Masai Mara, a terra prometida da África, é um lugar onde o ciclo da vida nunca para. Não é apenas um ponto de parada na grande migração, mas também um refúgio onde milhares de espécies vêm para sobreviver e perpetuar a vida. Quando o mundo foi criado, as zebras usavam um pelo branco puro.
Mas essa beleza tornou-se uma maldição. Na vasta savana, o branco reluzente as destacava, atraindo predadores de todas as direções. Movido pela compaixão, Deus não retirou sua luz, mas adicionou listras negras, como sombras ao seu corpo. Essas marcas se tornaram parte de sua história, ajudando-as a se misturar na natureza e protegê-las dos desafios implacáveis da vida. A ciência moderna revela os segredos por trás dessas listras. Elas não são apenas um detalhe estético, mas uma armadura invisível que permite às zebras resistir às adversidades. Nos dias escaldantes da savana, enxames de moscas tsetse, portadoras de doenças mortais, invadem as planícies. Elas atormentam outros animais, sugam seu sangue e espalham enfermidades impiedosamente. Para as moscas, as listras pretas e brancas das zebras causam confusão. Elas ficam desorientadas e partem, deixando as zebras livres para caminhar sob a proteção milagrosa que Deus lhes deu. Os segredos das listras não param por aí. Quando o sol se põe e as sombras da noite cobrem a savana, as listras das zebras ganham um novo propósito. No crepúsculo, predadores como leões e leopardos enfrentam dificuldades para identificar as zebras entre a luz fraca e as sombras ondulantes na grama alta. Nesse momento, a zebra, que parecia vulnerável, torna-se um fantasma intocável. Em bandos grandes, a taxa de predação das zebras é até 25% menor em comparação com espécies sem camuflagem eficaz. Esse número não é apenas estatística, são vidas salvas e histórias que continuam a ser escritas. Diferente dos gnus, que têm nascimentos sincronizados durante a estação chuvosa para maximizar a sobrevivência dos filhotes, as zebras adotam uma estratégia mais flexível. As fêmeas dão à luz ao longo do ano, mas a maioria dos nascimentos ocorre na estação das chuvas, quando há abundância de água e pasto fresco. Em Masai Mara, uma fêmea prestes a dar à luz permanece dentro do bando. Com uma gestação de 12 a 13 meses, cada nascimento é um milagre. Os filhotes, pesando cerca de 30 quilos, começam a tentar se levantar logo após o nascimento, mesmo que suas pernas ainda tremam. O tempo não está a favor deles. Eles precisam se integrar rapidamente ao bando. Quando o bando está em movimento, os filhotes deixam de ser alvos fáceis. Essa adaptação não é apenas instintiva, mas essencial para sua sobrevivência. Na vasta savana, os predadores nunca descansam. Leões, guepardos e hienas estão sempre atentos, esperando por momentos de fraqueza, por filhotes deixados para trás. Mas o bando de zebras nunca abandona seus membros. Quando os filhotes se juntam ao grupo, tornam-se parte de uma massa coesa, onde cada passo é o batimento de uma sinfonia de sobrevivência. Masai Mara, especialmente nas áreas semiáridas como o Talek e o rio Mara, nem sempre é abundante em vida. Durante a estação seca, com temperaturas acima de 40 graus, a vegetação é queimada pelo sol impiedoso. Ainda assim, os bandos de zebras avançam com resiliência. Com peso médio entre 350 e 450 quilos e altura de cerca de 1,2 metros, as zebras dependem não apenas de sua força, mas também de uma incrível capacidade de adaptação para sobreviver. Elas podem percorrer mais de 32 km por dia em busca de água, mesmo quando os pastos estão reduzidos a restos secos e duros. Diferente de muitos herbívoros, as zebras conseguem consumir gramíneas fibrosas que espécies como gazelas de Thompson e gnus frequentemente ignoram.
Essa habilidade as ajuda a manter sua energia durante a estação seca, quando a competição por recursos se torna mais acirrada. Guiadas pelo chamado da natureza, as zebras embarcam na Grande Migração, uma jornada épica de mais de 1.200 milhas entre o Quênia e a Tanzânia. Junto com gnus e gazelas, elas formam um espetáculo vibrante na savana. Mas a migração não é uma jornada tranquila. Até 10% das zebras perdem suas vidas ao atravessar o rio Mara. Aqui, os maiores desafios aguardam. Diante das águas turbulentas, onde crocodilos do Nilo espreitam, o bando precisa decidir. Quando o líder dá o primeiro passo, o som das patas se intensifica, como um prelúdio para a batalha pela sobrevivência. A morte chega subitamente para as zebras, mas para os crocodilos é uma estratégia calculada. Um crocodilo salta das águas e captura uma zebra desprevenida. Com uma força de mordida de até 3.000 psi, a zebra luta, mas não consegue escapar. Embora um coice de zebra seja poderoso, desta vez ele não foi suficiente. Uma vida se perde no rio, mas a migração não pode parar. O rio Mara é o ponto mais perigoso da jornada, mas os bandos de zebras mostram o poder da união. Estatísticas indicam que, ao viajar em grandes grupos, a taxa de sobrevivência dos filhotes de zebra aumenta em até 30% em situações de risco. As zebras não migram sozinhas. Elas frequentemente viajam com gnus e gazelas de Thomson, formando um escudo vivo contra predadores. Quando essas três espécies se movem juntas, a diversidade de tamanhos e comportamentos torna difícil para os predadores focarem em um único alvo. Essa relação simbiótica também é evidente na divisão de recursos. As zebras consomem as gramíneas mais altas, abrindo caminho para que os gnus acessem as gramíneas mais macias abaixo. Isso reduz a competição e ajuda a manter o equilíbrio do ecossistema de Masai Mara. Quando o sol se põe nas savanas do Quênia, a terra se transforma, vestindo um manto místico e perigoso. Tudo parece imóvel, mas a vida desperta silenciosamente. Essa não é uma calmaria. É um palco onde os instintos mais primitivos assumem o controle. Os sons dispersos formam uma sinfonia enigmática e ameaçadora. Toda a savana prende a respiração, esperando algo acontecer. Um movimento sutil, um par de olhos dourados brilha, frios e inabaláveis. O predador despertou. Pode ser um leão, um leopardo ou uma hiena astuta. Não importa, pois todos compartilham o mesmo objetivo: caçar a vida nas profundezas da noite. As pequenas criaturas rapidamente procuram um refúgio seguro e iniciam suas próprias batalhas silenciosas. Cada som, cada passo, pode ser o prelúdio de uma perseguição iminente. Não há outro igual. O mais furtivo do Quênia, o leopardo. Os Maasai o chamam de guardião da noite. Para eles, esse predador silencioso é um andarilho entre sonhos e pesadelos na savana. Seus olhos dourados, brilhantes como tochas na escuridão, enxergam tanto o medo quanto a vontade de sobreviver de sua presa antes de lançar o ataque mortal. Mas esses olhos não refletem apenas a morte. Na aurora dos tempos, quando a vida selvagem mergulhava no caos,
um leopardos. O que os torna formidáveis é sua paciência. Sua longa cauda, quase do tamanho do corpo, atua como um sistema natural de equilíbrio, ajustando sua trajetória até nas corridas mais rápidas. Escondido nas sombras, ele espera. Um piscar de olhos, um erro de respiração da presa. Então, em um instante, surge das trevas uma sentença inevitável. Seu salto pode atingir até 6 metros, o comprimento de um carro, aterrissando com precisão sobre a presa. Em menos de um segundo, suas garras penetrantes imobilizam o alvo. Com uma força de mordida de 300-400 psi, ele sufoca a presa com rapidez e eficiência. Esse predador mortal combina força e agilidade com maestria. Sua habilidade única entre os grandes felinos é carregar presas pesando até 1,5 vezes seu peso para o alto das árvores. Lá em cima, sua refeição está segura de ladrões como hienas ou leões. Os leopardos não estão restritos a um único ecossistema. Eles habitam florestas densas, montanhas e vastas planícies, sendo encontrados em quase todas as partes do continente africano. Essa adaptabilidade os torna um dos grandes felinos mais amplamente distribuídos em lugares como o Quênia. Explorando como o leopardo sobrevive e se adapta a esse mundo implacável, percebemos a genialidade de sua estratégia. Com o início da estação das chuvas, Masai Mara desperta sob tempestades abundantes. Manadas de gazelas e zebras se reúnem para desfrutar da abundância. Mas, por trás dessa paisagem aparentemente pacífica, um predador silencioso está se preparando para a próxima caçada. Durante a estação das chuvas, a comida é mais abundante. Os leopardos se movem com mais facilidade, sem precisar se esconder tanto quanto na estação seca. No entanto, eles não perseguem abertamente. Cada passo é uma dança calculada com precisão. Mas a chuva também traz desafios. Troncos de árvores tornam-se escorregadios e o leopardo precisa ser ainda mais cuidadoso ao arrastar suas presas para cima. Ele escolhe galhos robustos que oferecem refúgio e proteção contra curiosos como hienas e leões. Quando as adversidades levam a sobrevivência ao limite, as presas tornam-se escassas, forçando o leopardo a mudar sua estratégia. No amanhecer e ao entardecer, quando o calor ainda não consome a savana, o leopardo inicia sua patrulha. Não há espaço para pressa. Cada movimento é calculado com cautela.
A fome crescente e a competição com outros predadores tornam cada passo uma decisão crítica. Em vez de perseguições, o leopardo adota a emboscada. Os últimos poços d'água se tornam pontos estratégicos, onde os herbívoros são obrigados a se reunir para saciar a sede. Camuflado nas sombras de um arbusto, ele espera pacientemente. Somente quando uma gazela abaixa a cabeça para beber, ele salta com precisão mortal. A fome intensifica a competição, até mesmo entre leopardos. Eles não hesitam em disputar uma refeição, mostrando uma ousadia que ignora os riscos. Cada batalha pela sobrevivência segue as leis implacáveis da seleção natural. O leopardo não é apenas um predador, mas também um guardião do equilíbrio ecológico. Ao caçar herbívoros como gazelas, zebras jovens e até grandes aves, ele ajuda a controlar as populações dessas espécies, prevenindo a superexploração dos pastos. Estima-se que um leopardo adulto consuma cerca de 3,5 kg de carne por dia. Isso contribui para a biodiversidade de Masai Mara, onde dezenas de espécies dependem umas das outras para sobreviver. E sempre a queda de uma vida alimenta o futuro de outra. Um som inesperado rasga o silêncio. Não é o rugido poderoso de um leão, nem o silvo cortante de um leopardo. É uma risada rouca, sombria e assustadora, o chamado característico das hienas. Os Maasai contam que as hienas não são criaturas comuns. Elas nasceram do caos da natureza, onde a escuridão encontra a luz. Na lenda, as hienas são espíritos divagantes, punidos por Deus por sua ganância e traição. Seus olhos amarelos, frios como o gelo, seriam o reflexo de almas que conheceram a perda e a dor. Mas, em vez de sucumbirem, aprenderam a sobreviver nas sombras, tornando-se o símbolo da astúcia e da resiliência. As hienas são predadoras, mas não caçam para conquistar. Elas caçam para sobreviver. Não rugem como leões, nem se movem silenciosamente como leopardos. Em vez disso, riem, uma risada irônica e desafiadora que parece zombar das leis da natureza. É essa engenhosidade, somada à habilidade de aproveitar até as menores oportunidades, que faz das hienas os combatentes mais persistentes da savana. Mesmo dentro do ciclo infinito da vida e da morte, onde esses elementos estão interligados, as hienas assumem o papel de faxineiras diligentes da natureza. Elas limpam carcaças deixadas após caçadas, prevenindo a disseminação de doenças e restaurando o equilíbrio na savana. Mas essa contribuição silenciosa raramente é celebrada. As hienas continuam sendo vistas como trapaceiras, sempre à margem entre a vida e a destruição. Uma realidade dura. Às vezes, sobreviver significa atravessar os limites tênues entre o bem e o mal, entre instinto e moralidade. Por trás de sua aparência peculiar e risada sinistra, as hienas são criaturas dotadas de força, inteligência e uma organização social impressionante. Uma combinação perfeita que as torna indispensáveis para o ecossistema da savana. A hiena malhada, a mais comum na África, possui um corpo robusto e poderoso. Elas têm cerca de 1,5 metros de comprimento, com altura de quase 1 metro nos ombros. Pesam entre 40 e 86 quilos, sendo que as fêmeas são maiores que os machos, um fenômeno raro no reino animal,
derivado de sua estrutura social matriarcal única. O perigo não vem apenas de criaturas com presas afiadas. Uma brisa fria atravessa o solo seco, carregando o cheiro de morte. Uma carcaça de antílope jaz não muito longe. As mandíbulas das hienas são uma obra-prima de adaptação. Com uma mordida de até 1.100 psi, 2 vezes mais forte que a de um leopardo e mais poderosa que a de um leão, elas trituram ossos com facilidade para extrair tutano, uma fonte de nutrientes que poucos outros conseguem acessar. Por isso, é comum vê-las consumindo partes ignoradas por outros predadores, como ossos, chifres e pele. Debaixo de uma grande acácia, onde um leopardo arrastou a carcaça de uma gazela Thompson, o cheiro de sangue fresco se espalha. Esse aroma não escapa ao olfato aguçado de um bando de hienas em patrulha nas proximidades. Com a habilidade de detectar carcaças a até 5 quilômetros de distância, elas rapidamente chegam à árvore onde o caçador silencioso vigia sua refeição. Liderado por uma fêmea adulta, a matriarca, o bando de hienas se prepara. No mundo das hienas, as fêmeas dominam, coordenando caçadas e disputas. Um grito desafiador ecoa. O confronto começa, sem armas, mas com uma tensão que supera qualquer batalha convencional. Uma hiena do bando tenta escalar a árvore, sabendo que sua habilidade de escalada é inferior à do leopardo. O resultado é previsível. O bando recua, mas elas têm uma vantagem. O tempo está a seu favor. Elas sabem que o leopardo não consumirá a carcaça inteira. Seu comportamento não é apenas oportunista, mas demonstra uma inteligência adaptativa ao aproveitar qualquer oportunidade de sobrevivência. Estudos mostram que um bando de hienas pode consumir uma carcaça grande, como a de uma zebra, em apenas 30 minutos, incluindo ossos e pele. Embora muitas vezes rotuladas como comedores de carniça, as hienas são caçadoras habilidosas. Cerca de 50% de sua alimentação vem de presas que elas mesmas capturam, usando estratégias de caça em grupo altamente eficazes. Um bando de hienas pode derrubar presas muito maiores que elas, como búfalos ou zebras, graças à sua cooperação e resistência incomparáveis, capazes de superar até mesmo os predadores mais ferozes do Quênia. Elas podem correr continuamente a 50 km/h por longas distâncias, esgotando suas presas antes de atacá-las. Com pernas fortes e corpos ágeis, seguem suas presas até o fim, ignorando terrenos desafiadores e condições extremas. Durante a estação seca, quando a comida é escassa, depender exclusivamente de carniça não é suficiente. As hienas se tornam predadoras ousadas e organizadas. Elas ousam invadir bandos de leões para disputar refeições. Essa cena é comum no Quênia. Enquanto os leões ainda estão se alimentando, as risadas desafiadoras das hienas ecoam. Diferentemente dos leopardos, que evitam confrontos, as hienas enfrentam os leões diretamente para garantir sua sobrevivência. Sob o pôr do sol, uma batalha se desenrola. O bando de hienas, em grande número, cerca os leões, roubando pedaços da refeição, enquanto riem em provocação. As hienas não são covardes. Elas disputam para sobreviver. Elas mantêm o equilíbrio da natureza, mesmo quando sua importância não é reconhecida. Ao limpar os restos deixados para trás, elas ajudam a manter a savana limpa, permitindo que a vida continue a florescer. E na coragem das hienas, encontramos uma lição profunda. Às vezes, os mais incompreendidos são os mais indispensáveis.
A escuridão começa a envolver a savana e Masai Mara mergulha em um silêncio enigmático. A vida não desaparece. Ela apenas se esconde, muda de forma, aguardando o momento de ressurgir. Ao longe, o vento sussurra entre os capins altos, o farfalhar dos roedores compondo uma nova sinfonia. Em um galho de acácia, 2 olhos rosados brilham no escuro. É a coruja real de Verrô, uma criatura que os Masai consideram a mensageira do além, observando silenciosamente o reino que governa. Sempre que esses olhos aparecem, marcam o encontro entre 2 mundos. Um canto profundo ressoa, carregando mensagens do reino espiritual, um lembrete de que a escuridão nunca está completamente vazia, está cheia de segredos. Mas a coruja não é apenas um símbolo lendário. Sob o olhar da ciência, ela é uma caçadora silenciosa, uma guerreira essencial para manter o equilíbrio do ciclo ecológico. Mas o medo não pertence apenas à noite. Quando o sol nasce, o terror ainda rasteja pela savana em cada folha de capim. Uma coruja das torres, frequentemente vista como soberana das sombras, surge inesperadamente sob a luz do dia. Suas asas brancas, como um espectro perdido, deslizam sobre a planície vazia. Uma sombra cruza o chão. E então, em um instante, um pequeno camundongo é agarrado e desaparece nas alturas. Nas aldeias próximas, o canto de uma coruja durante o dia é considerado um presságio pelos Masai. Eles acreditam que a coruja deve cantar apenas à noite, o reino que lhe pertence. Se ela vocaliza sob o sol, é um aviso de morte iminente ou de uma perturbação que está por vir. Na verdade, os grandes olhos das corujas são projetados para capturar luz, tornando-as mestras da escuridão. Mas mesmo durante o dia, a coruja continua sendo uma caçadora formidável. Com a habilidade de girar a cabeça quase 270 graus, ela não apenas observa todos os movimentos ao seu redor, mas parece enxergar além do tempo e do espaço. Disse por aí. Certa manhã tranquila, uma família Maasai ouviu o canto de uma coruja ecoar no telhado. Eles abandonaram o café da manhã e saíram de casa imediatamente. Horas depois, um grande incêndio destruiu a aldeia inteira. Os sobreviventes acreditam que a coruja trouxe um aviso, um presente de seus ancestrais. Sem um som, sem qualquer indício, suas asas se abrem e a coruja desliza pelo ar. A savana está silenciosa, mas para a coruja das torres é um mundo repleto de sons. Suas orelhas assimétricas funcionam como um radar perfeito, captando as vibrações mais sutis no ar. Uma vez que sua presa entra no alcance, escapar é quase impossível. Seus olhos são até 100 vezes mais sensíveis que os de um humano em condições de baixa luminosidade. Suas penas são projetadas para voar sem fazer ruído. Ela se aproxima sem ser detectada. Para a presa, é tarde demais. A coruja mergulha a quase 80 km/h com precisão letal. Entretanto, no mesmo campo de caça da coruja das torres estão predadores rastejantes e perigosos. Serpentes e corujas, 2 caçadores, frequentemente se enfrentam em momentos de máxima tensão. Mesmo os mais astutos da savana, ou até o próprio rei das planícies, dificilmente conseguem competir com a coruja das torres.
Nos galhos altos das acácias repousa uma Verreaux's Eagle Owl, a maior coruja da África. Ela é a terceira mais pesada entre as corujas do mundo, atrás apenas da coruja de Blackstone e da coruja real euroasiática. Imóvel como uma estátua, cada movimento mínimo no solo está sob sua vigilância atenta. A coruja real de Verreaux é comumente encontrada em áreas de floresta aberta, savanas e próximas a corpos d'água no Quênia. Sua incrível adaptabilidade permite que prospere em habitats variados, desde pastagens até bosques densos. Com uma envergadura de quase 2 metros e pesando mais de 4 quilos, a Verreaux's Eagle Owl é uma caçadora de elite. Seus tufos curtos e desalinhados nas orelhas conferem-lhe um ar majestoso. Seus olhos castanho escuros, emoldurados por pálpebras rosadas características, observam atentamente. As asas robustas permitem que ela deslize pelo céu com suavidade quase absoluta. Suas poderosas garras são capazes de esmagar presas em um instante. Com força suficiente para levantar presas que pesam metade de seu próprio corpo, ela mantém firmemente o alimento, mesmo em pleno voo. Essas habilidades a tornam uma predadora perfeita na escuridão, onde apenas os mais fortes e ágeis sobrevivem. Hoje, na savana ressecada, seus olhos penetrantes fixaram-se em um alvo. Com um leve bater de asas, ela mergulha em uma velocidade surpreendente. Em um único movimento calculado, captura sua presa e reafirma sua posição como a soberana da noite. A escuridão traz uma calma temporária. Os pequenos camundongos deixam suas tocas, arriscando-se a cruzar a grama. Mas essa paz não dura muito. A presença da coruja não é apenas um perigo para suas presas, mas também um pilar essencial para o equilíbrio do vasto ecossistema da savana. As corujas não caçam apenas para sobreviver. Elas desempenham o papel de controladoras naturais, mantendo as populações de roedores e aves pequenas sob controle. Um estudo realizado no Quênia revelou que, em áreas onde as corujas desapareceram devido à perda de habitat, o número de camundongos aumentou de 3 a 5 vezes, em comparação com regiões onde as populações de corujas permanecem estáveis. Os camundongos, com sua rápida taxa de reprodução, não só destroem colheitas, mas também são vetores de doenças perigosas, como a peste bubônica. Para sustentar a energia necessária para sua constante atividade de caça, uma coruja precisa consumir cerca de 20% de seu peso corporal por noite. No caso da coruja das torres, isso significa capturar de 4 a 5 camundongos por noite, o que equivale a quase 1.000 camundongos por ano. Já as corujas maiores, como a Verreaux's Eagle Owl, impressionam ainda mais, pois podem caçar presas maiores, como coelhos ou aves menores. Nos arredores do Quênia, os habitantes já testemunharam as consequências devastadoras da ausência de corujas. Após o desmatamento de uma floresta próxima a uma vila, as corujas perderam seu abrigo e os camundongos rapidamente invadiram os campos de trigo. Em uma única safra, mais de 30% da colheita foi destruída pelos roedores. Pior ainda, doenças transmitidas pelos camundongos levaram dezenas de moradores ao hospital. Entretanto, nas áreas onde as corujas dominam os céus, os camundongos não têm chance de proliferar excessivamente. As asas silenciosas das corujas não apenas trazem calma à savana, mas também oferecem uma proteção discreta contra ameaças invisíveis. Nos olhos brilhantes das corujas, os Maasai enxergam os espíritos ancestrais, enquanto os cientistas veem um milagre ecológico. A vida, mesmo em silêncio,
nunca para de fluir. Quando você vê uma coruja em uma área, está testemunhando um ecossistema funcionando corretamente. Não são os maiores animais que mantêm a ordem do mundo. Às vezes, são os voos silenciosos na escuridão que trazem o equilíbrio do qual toda a savana depende. O som incessante dos grilos mistura-se ao canto rítmico das cigarras. Uma nova sinfonia mágica se eleva, como um hino de gratidão a Deus pela vida que continua a prosperar. Os anciãos dizem que, onde se ouve o chamado das lagartixas, ali reside a prosperidade. Mas por trás de sua aparência modesta e das lendas, essas pequenas criaturas desempenham uma missão grandiosa. Do ponto de vista científico, as lagartixas são os guardiões silenciosos dos ecossistemas. Uma lagartixa adulta pode consumir dezenas de insetos por noite, incluindo mosquitos, baratas e outros pequenos artrópodes. Suas línguas longas e pegajosas funcionam como armadilhas perfeitas, capturando presas em um piscar de olhos. Um estudo em Masai Mara revelou que, onde as lagartixas estão presentes, as populações de insetos diminuem até 30%. Apesar de medirem cerca de 20 centímetros, essas criaturas carregam uma enorme responsabilidade, sendo peças essenciais no equilíbrio da natureza. Durante a noite, o canto dos grilos e cigarras nunca cessa. Para os Maasai, esse é o modo como a natureza conversa consigo mesma, mantendo a conexão entre os seres vivos. Entretanto, uma superpopulação de insetos pode causar sérios danos. Insetos herbívoros, como gafanhotos, podem devastar até 60% da vegetação de uma área se não forem controlados. Com sua presença discreta, as lagartixas evitam esses desastres antes mesmo que aconteçam, garantindo que a savana permaneça verdejante e equilibrada. Embora pequenas, as lagartixas e os insetos têm papéis fundamentais no ciclo ecológico. As lagartixas não apenas eliminam insetos nocivos, mas também servem de alimento para predadores maiores, como corujas e cobras noturnas. A cada noite, uma lagartixa pode capturar entre 15 e 30 insetos, o que equivale a milhares de insetos eliminados por ano. Sob o brilho suave da lua, a lagartixa se esconde nas sombras, cumprindo sua missão designada pela natureza. Enquanto isso, os grilos e as cigarras continuam a cantar, narrando a história da vida e das conexões incríveis entre essas pequenas, mas indispensáveis, criaturas. Em um mundo repleto de perigos, existe alguma criatura mais merecedora do título de guerreiro indomável? Ninguém além do rinoceronte negro. À medida que a escuridão da noite se dissipa e o amanhecer começa a se espalhar sobre Masai Mara, até mesmo a nova luz do dia carrega histórias sombrias. A vida paira precariamente entre a existência e o esquecimento. O rinoceronte negro, com um peso médio entre 900 e 1.400 quilos, é uma força da natureza. Seus chifres poderosos, que podem atingir até 1,5 metros de comprimento, foram projetados para enfrentar inimigos, proteger territórios e seus filhotes. Mas hoje, eles não lutam mais contra leões ou hienas. A maior ameaça ao rinoceronte negro não vem da natureza, mas da ganância humana. Nos últimos 100 anos, a população de rinocerontes negros diminuiu 98%, passando de cerca de 70 mil indivíduos no início do século XX para menos de 5 mil atualmente. Essa devastação não é resultado de sua incapacidade de sobreviver às adversidades naturais, mas do valor comercial de seus chifres. O mercado negro, impulsionado por crenças equivocadas em práticas de medicina tradicional e pela cobiça desenfreada, leva à morte de milhares de rinocerontes anualmente.
Os caçadores furtivos não buscam a vida do rinoceronte, mas seus chifres. Uma parte do corpo completamente inerte, avaliada em até $60 mil por quilo no mercado negro, superando o preço do ouro. Organizações de conservação em toda a África, junto com o governo do Quênia, trabalham incansavelmente para proteger o rinoceronte negro da extinção. Reservas como Masai Mara e Ol Pejeta Conservancy são mais do que refúgios. São símbolos do encontro entre a vontade humana e os milagres da natureza. Em Ol Pejeta, que abriga a maior população de rinocerontes negros da África Oriental, a vigilância 24 horas por dia reduziu em 90% os casos de caça furtiva na última década. Medidas como a remoção humanitária dos chifres para diminuir seu valor aos olhos dos caçadores ou o implante de chips GPS em cada indivíduo estão trazendo novas esperanças para a sobrevivência da espécie. Mas o sucesso não depende apenas de grandes organizações. Os Masai, com sua crença de que o rinoceronte é um símbolo da força divina na natureza, têm participado ativamente dos esforços de conservação. Eles patrulham, espalham conscientização e fornecem informações cruciais para prevenir a caça furtiva. Ao proteger os rinocerontes, não estamos apenas salvando uma espécie. Estamos preservando uma parte da alma da natureza, uma responsabilidade divina que nos foi confiada. Acreditem no milagre da criação. Cada esforço de proteção é uma bênção concedida por Deus. Quando o sol se põe, a savana de Masai Mara não é apenas o lar de leões, elefantes e leopardos. É também onde os Maasai, com seus vibrantes chukás vermelhos, caminham sobre a terra como os guardiões mais antigos. Para eles, a natureza não é apenas uma fonte de sustento, mas também uma grande professora, onde cada criatura é uma lição enviada por Deus. Os Maasai não apenas sobrevivem na vastidão selvagem. Eles observam, aprendem e transmitem os segredos da natureza de geração em geração. Um guerreiro Maasai, antes de ser reconhecido como Morani, precisa provar que possui sabedoria e coragem suficientes para enfrentar o maior desafio, o leão. Mas vencer esse confronto não é apenas sobre força. É uma lição de respeito. Os Maasai não matam leões por ódio ou ambição, mas para mostrar que são dignos de proteger a savana, onde cada ser tem seu lugar. Com o leopardo, os Maasai aprenderam a paciência. Um pastor Maasai, ao conduzir seu rebanho pela savana, sabe esperar o momento certo, esperar que o sol perca sua intensidade ou que os predadores tenham passado. Somente com paciência e cuidado, ele pode garantir a segurança de seu gado. Na comunidade Maasai, a união é o elo que conecta todos. Quando um membro enfrenta dificuldades, toda a aldeia se mobiliza para ajudar. Eles acreditam que Deus enviou os elefantes para lembrá-los de que ninguém pode sobreviver sozinho na dureza da savana. Em cada aldeia Maasai, os rituais tradicionais sempre incluem a presença da natureza. Um dos rituais mais especiais é o Olomaio, onde toda a comunidade dança para celebrar a vida selvagem. Nesse festival, os Maasai usam máscaras de leões, elefantes e leopardos, simbolizando a força e a sabedoria que aprenderam com esses animais. Se a natureza for destruída, a maldição de Deus cairá sobre eles, trazendo infortúnios não apenas para a geração presente, mas também para as futuras. Quando os passos dos Maasai se aquietam após suas preces ao amanhecer, a savana de Masai Mara desperta com a vida que renasce em cada canto. Mas em outro lugar, onde o lago Nakuru reflete o céu azul, uma tonalidade rosada,
começa a se espalhar. Não é o tom de flores, mas o das asas dos flamingos, os artistas mágicos da natureza. Cada movimento harmonioso é como uma introdução a um balé deslumbrante que a natureza está prestes a apresentar. Segundo a tradição, quando os flamingos dançam, é uma bênção de Deus, anunciando a chegada de chuvas abundantes que trarão vida à savana. As cerimônias de oração por chuva dos Maasai frequentemente começam quando os flamingos aparecem no Lago Nakuru. O Lago Nakuru, um dos maiores lagos alcalinos do Vale do Rift, é um refúgio perfeito para centenas de milhares de flamingos menores. Na alta temporada, é possível encontrar até 1,5 milhão de indivíduos reunidos ali. Os flamingos vêm ao lago não apenas para descansar, mas também para se alimentar de sua principal fonte de nutrição, algas e micro-organismos. Seus bicos curvados e especializados trabalham incessantemente, filtrando a água para capturar algas, ajudando a manter o equilíbrio ecológico do lago. Pesquisas mostram que cada flamingo consome até 60 gramas de algas por dia, o que equivale a cerca de 22 quilos por ano. Isso contribui significativamente para controlar o crescimento excessivo de micro-organismos, prevenindo a eutrofização, que poderia prejudicar o ecossistema aquático. Pela manhã, no Lago Nakuru, os flamingos parecem encenar um espetáculo. Mas sua beleza não está apenas na harmonia de seus movimentos. Ao sentir uma ameaça, milhares de flamingos decolam ao mesmo tempo. Dezenas de milhares de asas se abrem, tingindo o céu de rosa, criando uma cena que deixa qualquer um maravilhado. Do ponto de vista científico, os flamingos são faxineiros discretos, mas extremamente importantes. Ao consumirem algas e micro-organismos, ajudam a prevenir desequilíbrios nos ecossistemas alcalinos, protegendo a água que sustenta muitas outras espécies que dependem do Lago Nakuru. No entanto, essas aves enfrentam muitos desafios. O aumento das atividades de exploração de recursos e da poluição ambiental ameaça gravemente seus habitats. Um relatório de 2020 revelou que a área de lagos alcalinos no Vale do Rift diminuiu 30% nos últimos 50 anos. Sem alternativa, os flamingos são forçados a voar distâncias maiores em busca de alimento e abrigo. As orações da savana foram lançadas. Na cerimônia de oração por chuva, os Maasai não pedem apenas pelas chuvas, mas também expressam gratidão aos pequenos artistas, como os flamingos. Quando o céu se abre e as chuvas caem, é a resposta divina às suas preces. Cada criatura tem seu valor, e a natureza abençoa aqueles que cuidam dela. Quando o sol começa a se pôr sobre a savana do Quênia, esta terra não apenas encerra mais um dia, mas narra uma grandiosa história sobre a vida. Cada criatura, grande ou pequena, recebeu de Deus uma missão. O leão é o rei da savana. O leopardo é o caçador silencioso. O elefante é o guardião das memórias e até mesmo a hiena, tão incompreendida, é a purificadora da natureza. Todos coexistem, entrelaçando suas existências para formar uma pintura que nenhuma mão humana poderia reproduzir. Mas essa obra-prima está enfrentando rachaduras cada vez maiores. Quênia, um lugar reverenciado como paraíso selvagem, é também um cenário onde a vida precisa lutar continuamente para sobreviver. As mudanças climáticas tornaram os ciclos naturais imprevisíveis. Em 2023, uma seca prolongada deixou mais de 2,5 milhões de pessoas no Quênia,
enfrentando escassez de água. Esse impacto não se limita aos seres humanos, mas também coloca inúmeros animais selvagens em situações desesperadoras. Relatórios atualizados de 2023 destacam que a seca histórica mais severa em 40 anos resultou na morte de mais de 200 elefantes e centenas de indivíduos de 44 espécies de vida selvagem no Quênia, devido à fome e à sede. Em Masai Mara, rios secos forçam herbívoros como gnus e zebras a percorrer longas distâncias em busca de água, levando consigo predadores como leões e leopardos. No entanto, a falta de água significa uma drástica redução no número de presas. Mais de 30% dos leões na região estão gravemente desnutridos. Até mesmo os flamingos no lago Nakuru não escapam à severidade da situação. Com o aumento das temperaturas, a evaporação acelerada do lago concentra o sal em níveis altos demais para o desenvolvimento de algas, a principal fonte de alimento desses pássaros. O número de flamingos no lago Nakuru diminuiu 40% na última década, ameaçando empurrar esses artistas da natureza para uma migração definitiva. Mas o maior inimigo da natureza não é a seca ou as inundações, é o ser humano. A caça furtiva, o desmatamento e a urbanização descontrolada têm devastado ecossistemas preciosos. Em 2023, mais de 100 rinocerontes negros foram mortos no Quênia. Organizações de conservação estão fazendo tudo o que podem para protegê-los. Ainda assim, a realidade mostra que basta um momento de descuido para que uma vida seja perdida. Não são apenas os grandes animais que estão ameaçados. Até mesmo pequenas criaturas, como as lagartixas, enfrentam a pressão da destruição de seus habitats. A área de florestas e savanas continua a encolher. Nos últimos 5 anos, a população de lagartixas diminuiu 20%. Isso desencadeia um aumento descontrolado de insetos prejudiciais, afetando tanto o ecossistema quanto as colheitas das comunidades locais. Os Maasai sempre acreditaram que a natureza não é algo que se possua, mas uma parte de sua alma. Eles ensinam às gerações futuras que cada folha de grama e cada rio é um fio que conecta a humanidade à criação. Mas esses fios estão mais frágeis do que nunca. A natureza nos ensinou lições de resiliência. Agora, precisamos aprender a nos unir e agir em prol de um objetivo comum: salvar este planeta. Os primeiros raios de sol ao amanhecer iluminam Masai Mara, revelando os vastos campos de capim dourado. Manadas de antílopes saltam pela névoa matinal, enquanto elefantes marcham em fila em direção ao rio para começar o dia. Mas aqui, essa beleza não é apenas uma história de vida em abundância. É também uma batalha incessante entre o homem e a natureza para preservar a obra-prima perfeita que Deus nos concedeu. Sob o imenso céu aberto, reservas como Lewa e Masai Mara tornaram-se as últimas fortalezas da vida selvagem. A Lewa Wildlife Conservancy, que cobre mais de 62 mil acres, testemunhou esforços incansáveis para proteger a fauna. Lá, não apenas os rinocerontes negros estão se recuperando, mas também vive a maior população de zebras de grevi da África, uma espécie em grave risco de extinção. As iniciativas de conservação aqui não se baseiam apenas na paixão e dedicação. A tecnologia moderna transformou o jogo. Nos últimos 10 anos, a população de rinocerontes negros na reserva aumentou 18%. Mas Lewa não está sozinha. Masai Mara, com sua vastidão e biodiversidade, é um símbolo de harmonia entre humanos e natureza. Os Maasai, habitantes nativos, não veem os animais selvagens apenas como patrimônio nacional, mas como uma extensão de suas almas.
Os guerreiros Masai, os Morani, patrulham incansavelmente a savana, protegendo rebanhos de predadores e afastando caçadores furtivos deste solo sagrado. A combinação entre tecnologia, comunidades locais e esforços internacionais trouxe resultados notáveis. No Quênia, as reservas naturais reduziram em até 90% os casos de caça furtiva nos últimos 10 anos, graças à vigilância 24 horas por dia. Os programas de conservação do bongo, uma espécie extremamente ameaçada, também começam a colher frutos. 18 bongos foram trazidos dos Estados Unidos para o Quênia como parte de um programa de reprodução, resultando no nascimento de novas gerações. 5 desses animais já foram reintroduzidos na natureza, marcando um marco crucial na recuperação da espécie. A natureza sempre encontra uma forma de se regenerar, desde que lhe seja dada uma oportunidade. Os Maasai têm um ditado: quando protegemos a natureza, ela nos protege de volta. Com união, tecnologia moderna e respeito à criação, a humanidade pode recriar milagres. E se valorizarmos o que temos, as rachaduras no quadro da natureza poderão ser reparadas. Um dia, nossos filhos e netos poderão caminhar por essas savanas, testemunhando as maravilhas que ainda vivem e prosperam. Já teve a chance de contemplar a beleza dos flamingos em seu habitat natural? Compartilhe suas impressões nos comentários abaixo. Suas palavras e inspirações podem ajudar a espalhar a mensagem de conservação, preservando a rica vida e este planeta incrível para as futuras gerações. Não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar nossas próximas aventuras. E se você quiser explorar ainda mais, não perca episódios emocionantes como Savana Africana, a batalha pela sobrevivência na estação seca, Kalahari Selvagem, a luta pela sobrevivência no deserto implacável. Te vemos nas próximas jornadas extraordinárias.